Você conhece a história do Canadá? Conheça agora e se surpreenda! O Canadá é um país repleto de belas naturezas, com paisagens de tirar o fôlego. Também é conhecido como um dos locais mais multiculturais do mundo, com ótima receptividade para imigrantes e um enorme respeito a culturas diferentes. Mas como será que a história do Canadá contribui para isso? Ele foi colonizado mais ou menos na época que o Brasil foi descoberto e tem uma história longa e repleta de curiosidades. Quer saber mais? Continue aqui conosco neste vídeo. Os primeiros povos. Os primeiros habitantes chegaram no que hoje é o território canadense há milhares de anos, vindos da Ásia. Atualmente, os nativos canadenses são classificados em 3 grupos: os First Nations, que seriam os indígenas, os Inuits, povos de origem desconhecida que ocupou as regiões mais frias do país, e os Métis, uma etnia mista que descende de indígenas e de europeus. Newfoundland e os europeus. Alguma ideia de quem foram os primeiros europeus a chegarem no Canadá? Uma dica: nem franceses, nem ingleses. Foram os vikings. Isto mesmo, foram os vikings, vindo dos países nórdicos. Eles chegaram na região que foi batizada de Newfoundland, ou Terra Nova. A invasão viking aconteceu há mais de 1000 anos e durou pouco tempo, mas até hoje existem ruínas de seus assentamentos que foram encontradas em Terra Nova e nas Ilhas Baffin. França versus Inglaterra. Em um passado mais recente, na época das grandes navegações, quem chegou primeiro em território canadense foi o italiano Giovanni Caboto. Italiano? Sim, mas a serviço da coroa da Inglaterra, onde era conhecido como John Cabot. O navegador chegou na Baía de Hudson em 1497. A França chegou alguns anos depois, em 1534, representada por Jacques Cartier, que atracou na região dos Grandes Lagos. Entretanto, foram os franceses que começaram de fato a colonização, ocupando as terras e fazendo alianças com os nativos a partir de 1604, na região de Acádia, que hoje é a Nova Escócia. Aliás, foi o explorador francês que ouviu os nativos pronunciando a palavra Canadá, que significa vila e que deu origem ao nome do país. A disputa de ingleses e franceses pelo território canadense, instigada por outros conflitos que já existiam entre os países, culminou em uma guerra que durou de 1755 a 1759 e foi vencida pela Inglaterra. Milhares de descendentes de franceses foram deportados até 1763 e só em 1774 eles receberam autorização para falar francês e preservar seus hábitos culturais. Canadá versus Estados Unidos. Pouco se fala sobre isso, mas o Canadá e os Estados Unidos já estiveram em guerra. Os americanos tentaram invadir o território canadense em 1812 e pela primeira vez as populações francesa e inglesa se uniram aos aborígenes para combater um inimigo maior. Durante a guerra, os Estados Unidos atacaram vários prédios de governo de York
que hoje é Toronto. Em retaliação, os canadenses colocaram fogo na Casa Branca. Dominion of Canada. No dia 1º de julho de 1867, o Canadá se tornou um país independente e promulgou a Constituição, criando o Dominion of Canada. Entretanto, muitas províncias demoraram décadas para se juntarem à nação. A província de Newfoundland, apesar de ser muito antiga, só se tornou oficialmente parte do país em 1949. E já o território de Nunavut, o último agregado, se uniu ao Canadá em 1999. Multiculturalismo. Hoje já dissemos, o multiculturalismo sempre foi algo presente na história do Canadá e que é muito valorizado hoje em dia. No ano de 1969, o inglês e o francês foram reconhecidos como línguas oficiais do país, que preserva a cultura dos dois países. Já em 1988 foi criado o Ato do Multiculturalismo, uma lei que tem por objetivo preservar a cultura e o modo de vida de todas as comunidades étnicas do país. E aí, se você gostou de conhecer a história do Canadá, então se inscreve no canal, deixa o teu gostei, compartilha esse vídeo aí com os teus amigos em tuas redes sociais e ativa as notificações.